Ucrânia apresenta contraproposta aos Estados Unidos e negocia plano de paz para encerrar guerra após quase 4 anos. Donald Trump promete início de operações por terra contra traficantes venezuelanos e tensão aumenta em Caracas. Caos em Washington. Ataque a tiros atinge 2 membros da Guarda Nacional e coloca a Casa Branca em quarentena. Você vai ver também. Estudo de Cambridge aponta que a adolescência vai até os 32 anos de idade. Meu nome é Fabrício Naits, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O JP Internacional já está no ar. E a gente começa o programa de hoje falando sobre negociações. Uma semana depois da apresentação da proposta do Plano de Paz para o Leste Europeu, Ucrânia e Estados Unidos negociam os termos do acordo que pode encerrar a guerra que já dura quase 4 anos com a Rússia. A primeira proposta era considerada inaceitável pela Ucrânia por conta disso aqui que a gente vê no mapa em vermelho, a entrega de territórios para a Rússia. Mais especificamente, a Península da Crimeia, aqui embaixo, anexada em 2014, além das regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Isso representa praticamente 25% do território ucraniano, onde, pelo menos antes da guerra, viviam cerca de 10 milhões de pessoas. É praticamente impossível calcular quantas vivem aqui atualmente. A Ucrânia pediu tempo para fazer uma contraproposta e Volodymyr Zelensky, se reuniu com líderes europeus que também cobram participação no acordo, principalmente Keir Starmer, do Reino Unido, Friedrich Merz, da Alemanha e Emmanuel Macron, da França. As negociações estão caminhando e os Estados Unidos dizem estar otimistas. Enquanto isso, do outro lado, a Rússia diz que vai seguir atacando caso a Ucrânia não aceite os termos apresentados pela Casa Branca. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel. Professor, seja muito bem-vindo. Eu já queria começar te fazendo a seguinte pergunta. Existe alguma possibilidade, algum cenário, onde a gente chega a um acordo de paz em que a Ucrânia não ceda território para a Rússia? Então, Fabrício, primeiro, muito obrigado e uma satisfação estar aqui com vocês no JP Internacional. Essa é a pergunta que nós nos fazemos praticamente há quase 4 anos, né? Considerando que a guerra iniciou em fevereiro de 2022. Já falei diversas vezes aqui na JP News, né, sobre a importância de olhar com muita cautela, com muito pragmatismo, com muito realismo esses anúncios de negociações de cessar-fogo, esses anúncios de acordos de paz, desde que eles não envolvam a Ucrânia, né? Pela primeira vez, e acho que esse é o ponto para responder objetivamente essa pergunta, pela primeira vez, a Ucrânia, sob o governo de Zelensky, ela está disposta a aceitar, a colocar a questão territorial nas mesas de negociação. Mas veja bem, disposta a aceitar, a colocar na mesa. Isso agora significa que a Ucrânia está disposta a abrir mão de 1/3 ou 1/5 do seu território para a Rússia? É um grande ponto de interrogação. Neste momento, a leitura que eu faço é que o governo de Volodymyr Zelensky está percebendo que o apoio dos europeus começa a se fragmentar, né, como você colocou muito bem aqui na introdução, e também, principalmente, o apoio dos Estados Unidos parece estar cada vez mais distante, cada vez mais escasso. A paciência do presidente norte-americano Donald Trump parece também estar se esgotando com relação a Volodymyr Zelensky, e o que traz também essa pressão muito grande dos norte-americanos para que Zelensky assine um tratado de cessar-fogo e até mesmo futuramente um acordo de paz com a Rússia, né? Então já há uma percepção, eu diria, Fabrício, para todos que estão acompanhando aqui o JP Internacional, de que a Ucrânia está num ponto de não retorno, né? Ou seja,
não tem mais condições de manter ou reconquistar esses territórios, né, que foram colocados no início da reportagem, né, principalmente a região de Donetsk, Luhansk, né, o Donbás, como a gente fala, aquela região no leste da Ucrânia, e que a única garantia para que a Rússia pare de atacar, como a gente está vendo agora nas imagens, o território ucraniano, é a Ucrânia se comprometer em abrir mão desses territórios e reconhecer um governo autônomo, né, claro que controlado virtualmente por Moscou, nessas regiões separatistas que serviriam como uma espécie de um estado ou estados tampões entre a Rússia e a Ucrânia. É isso que nós temos neste momento. Claro que tudo pode mudar, né, no decorrer do tempo, mas é o cenário que se desenha neste final de 2025 e também para o começo do ano de 2026. Para finalizar, Fabrício, o que eu tenho percebido, né, a leitura que eu faço, principalmente das declarações do presidente Trump, é que Trump quer evitar que a guerra complete seus 4 anos de duração em fevereiro de 2026. Ele quer concluir a guerra, talvez até usar o marco, né, do dia 22 de fevereiro de 2026 como talvez o fim da guerra, depois aí de 4 anos de conflitos. Professor, você mencionou a questão da pressão. A Rússia sofre pressão porque ela está nesse momento isolada em relação ao Ocidente, o sistema financeiro internacional, tudo isso que a gente já sabe há muito tempo. A Ucrânia também sofre pressão porque, embora ela receba pacotes de ajuda financeira do Ocidente, ela não tem a capacidade direta de enfrentamento com a Rússia, isso é claro. Mas essa pressão dos dois países, ela é equiparável ou alguém pode se dar um pouquinho melhor com isso? Tudo indica, Fabrício, que a Rússia ela tenha uma saída melhor, né? Uma conclusão melhor. Por quê? Olha, veja bem, se a gente olha para os indicadores econômicos, inclusive o PIB russo, ele tem crescido nos últimos anos, inclusive até crescimento maior que de várias economias europeias, né? A Rússia hoje, e o governo do presidente Vladimir Putin, conta com uma certa, digamos assim, simpatia da administração Trump, né? Haja vista o encontro que ambos tiveram agora no começo desse segundo semestre no Alasca, né? Putin foi recebido com tapete vermelho no Alasca, e o interesse dos Estados Unidos em trazer a Rússia mais para a sua zona de influência, né, e descolar a Rússia da China. Eu acho que uma leitura importante da gente fazer também, Fabrício, é que a Rússia também está, de certa forma, eu não diria incomodada, mas desconfortável, digamos assim, com a sua extrema dependência da China. Hoje, o sistema de pagamentos russo depende do sistema de pagamentos chinês, as transações comerciais, financeiras, as questões de logística, de fornecimento de energia, enfim, todas passam pela China. E a Rússia percebe que ela está numa relação de grande dependência com a China, né? Claro, são regimes, tanto de Xi Jinping como de Vladimir Putin, né, que tem aí uma certa sinergia, né, há um entendimento, mas os russos também são muito pragmáticos e olham no retrovisor, olham o que aconteceu com relação à União Soviética e à China no passado, no final da Guerra Fria, né? Não digo que é uma nova detente, né, não é um novo processo de distensão, mas a Rússia se sente, em uma certa medida, incomodada dessa extrema dependência da China e busca talvez equilibrar isso com outros atores. Quando ela enxerga que no governo atual dos Estados Unidos existiria uma disponibilidade, uma abertura para essa aproximação, Putin vai barganhar isso. Claro que Putin também olha com muita cautela, né, para as ações da Europa, entende que qualquer movimento da Rússia pode significar maiores sanções por parte dos europeus. E a Rússia sentiu muito isso, né? Sentiu a questão da compra do gás por parte dos europeus, a compra do petróleo, enfim, de energia de modo mais claro, né? Então a Rússia se sente muito preocupada com isso e ela busca jogar essa relação de dependência. Mas nesse momento a Rússia olha para a China, olha para os Estados Unidos, olha para o BRICS, né? Busca encontrar alternativas para não se sentir tão vulnerável, digamos assim, em uma eventual negociação de um cessar-fogo. Por outro lado, né, acho que a Ucrânia ela tem o desafio, né, de concluir a guerra, de ver os espólios da guerra e principalmente da reconstrução da Ucrânia. Eu lembro, Fabrício, quando começou a guerra, lá em 22, depois de 6 meses, né, um semestre de guerra, a Faculdade de Ciências Econômicas de Kiev, né, a capital da Ucrânia, fez um cálculo que, naquele momento, a Ucrânia poderia levar 40 anos para alcançar os patamares econômicos antes da guerra. Veja bem, 2022.
quase 4 anos depois, esses números são muito maiores. Então, a Ucrânia, sim, tem a intenção de entrar na União Europeia, ela precisa seguir, né, com regras, mesmo que seja de maneira acelerada, mas ela tem o desafio de ser reconstruída depois da guerra. E o outro desafio é quem vai financiar essa reconstrução. Não acredito que seja o governo dos Estados Unidos, sobre o Trump, que irá financiar a reconstrução da Ucrânia. Essa responsabilidade ficará a cargo dos europeus, e os europeus já anteveem isso, né? O custo que isso implicaria para a população europeia, que, por sua razão, acaba também pressionando mais para que os europeus aceitem, ainda que contrários, né, os termos da Rússia, para uma conclusão da guerra. De fato, é uma equação muito difícil de ser resolvida, de definir quem vai ganhar de fato, quem vai sair melhor beneficiado, mas, pela fotografia do momento, a Rússia talvez ganharia mais do que a Ucrânia, que, por sua vez, foi a vítima, né? Foi o país invadido, teve a sua soberania violada, a soberania territorial violada nesses quase 4 anos. Quando você fala dos europeus, professor, o que leva os países europeus a ficarem tão escanteados na hora das negociações? Olha, acho que é uma série de fatores sobre isso. Primeiro, a questão de poder, né? O quanto hoje a União Europeia ela tem poder no sistema internacional. Você fala em sala de aula, quem são as grandes potências hoje no sistema internacional? Estados Unidos, Rússia e China, né? A União Europeia, sim, ela ainda tem um poder econômico, ainda tem países que estão no G7, ainda tem um protagonismo, digamos assim, numa agenda política internacional, uma agenda climática, como a gente viu recentemente na COP30, mas a capacidade militar, a capacidade de influência, de transformação das relações internacionais por parte dos europeus é muito aquém daquela que eles tinham, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, durante aquela que eles tinham no século XIX, né? Então, a Europa ela percebe que este protagonismo está reduzindo, hoje ele é mais limitado, né? E que não consegue, em claro e bom português, né, bater de frente, encontrar, se deparar de fato com essa capacidade militar, bélica, econômica, política, comercial que as três grandes potências têm, né? Eu sempre falo, os europeus eles têm uma dificuldade, talvez, de enxergar esse sistema internacional do século XXI, como talvez, de fato, o atual governo teve no começo, né? Lá em 2023 também tinha uma leitura de mundo de 20 anos atrás. Os europeus também têm essa dificuldade, e por isso são colocados de lado. Tem uma imagem que eu acho muito emblemática do começo deste ano, que eu usei muito nas aulas de teoria de relações internacionais, o realismo e o idealismo. O que significa o realismo? O mundo como ele é, que foi um encontro entre Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, né, se encontraram em Riad, na Arábia Saudita, para definir, né, uma agenda de negociações, uma agenda de diálogo entre Estados Unidos e Rússia. Não tinha nenhum representante ucraniano. Na mesma semana, aconteceu a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, em que todos os europeus estavam presentes, né? Marco Rubio visita, e que tinha uma visão muito mais idealista, né? Que era possível encontrar um denominador comum, que a Ucrânia poderia garantir essa soberania territorial. Então, acho que a gente volta, né, aos clássicos das relações internacionais para explicar o que está acontecendo hoje. A gente tem que ter um olhar muito mais realista de quem tem capacidades, né, militares, econômicas e políticas, do que uma visão mais idealista e mais utópica dessas relações internacionais como um todo. Por isso, eu acho que acaba explicando certa diminuição de protagonismo dos europeus e por que a União Europeia e o Reino Unido são colocados de lado nas negociações entre russos e norte-americanos. Professor, em um minutinho para a gente poder girar os assuntos aqui no programa hoje. Nós tivemos essa semana a demissão do chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, que está envolvido num esquema de corrupção lá na Ucrânia. O quanto que isso pode pesar negativamente para o governo de Kiev? Aumenta a desconfiança internacional, claro, né? Exato, isso aconteceu na sexta-feira, né, dessa última semana, e eu acompanhei um pouco a imprensa ucraniana. O Zelensky, ele tem passado até por uma crise, eu não diria uma crise, mas um momento de perda de legitimidade, perda de apoio, né, da população, porque ele já deveria ter realizado eleições, declarou lei marcial. Então esse é um escândalo político que vai influenciar a imagem de Zelensky, né? Internamente, Zelensky ele tem sido, digamos, quase que uma polarização na Ucrânia, né? Aqueles que apoiam, que diz que Zelensky conseguiu manter até agora a Ucrânia, né, sobrevivendo, digamos assim, ao conflito,
mas há aqueles que começam a questionar a capacidade de Zelensky, inclusive, de ser um negociador internacional. Acho que esse episódio de corrupção ele é uma mancha, digamos assim, durante agora no governo Zelensky, que pode provocar até mesmo, né, mais crise e ainda uma dificuldade de se encontrar uma solução para o conflito. Bom, vamos girar o assunto aqui no JP Internacional, porque a tensão entre Estados Unidos e Venezuela segue crescendo. Dessa vez, o presidente Donald Trump disse que as operações por terra contra traficantes venezuelanos devem começar muito em breve. Essa declaração veio na mesma semana em que a Casa Branca confirmou a designação do chamado Cartel de los Soles como grupo terrorista, o que, segundo o secretário de Defesa Pete Hegseth, amplia as opções militares de Trump contra o grupo. Oficialmente, a Venezuela diz que o cartel não existe. Já a lei internacional não permite ataques em estados estrangeiros. E aí eu vou perguntar novamente ao professor Roberto Ibel o seguinte: professor, a lei internacional é clara, os Estados Unidos não podem entrar na Venezuela para atacar um grupo de narcotráfico, por mais que ele seja decretado como um grupo terrorista pelo governo norte-americano. Então, qual que é a jogada de Donald Trump aqui exatamente? Dá para a gente prever? Acho que tem duas possibilidades de resposta. Não tem como a gente prever, já sendo muito objetivo. Mas quem anuncia que vai invadir um país não invade um país, invade de fato, né? Não espera. E Trump vem anunciando isso já há algumas semanas, né? Algumas operações sim no Mar do Caribe, próximo à costa venezuelana. Mas se a gente pega o retrospecto, né, a participação dos Estados Unidos, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, ao Afeganistão, foi anunciado e foi invadido na sequência. Não teve esse tempo de semanas dizendo, olha, vou invadir, vou atacar, né? A não ser que Trump venha romper com essa lógica, que não me parece nesse momento. O que eu vejo é que Trump está usando dessa narrativa para pressionar talvez duas coisas. Ou uma saída negociada com o ditador Nicolás Maduro, ou uma tentativa de provocar uma desestabilização do regime e que alguém dentro do regime de Maduro venha o atrair, ou seja, venha a derrubá-lo. Então eu vejo muito isso no âmbito dessa narrativa. Porque Trump sabe que se invadisse a Venezuela, isso traria questionamentos até da sua política externa, que ele tem se pautado numa política externa da paz, né, com Gaza, com a Ucrânia. Trump se autoproclama, né, o grande negociador da paz, diz que já encerrou aí 8 guerras, né, embora algumas já haviam sido finalizadas até mesmo antes do seu governo, né, por exemplo, só para citar o caso de Nagorno-Karabakh, Armênia e Azerbaijão, essas negociações vêm desde o governo Biden. Então, eu vejo que Trump utiliza dessa retórica para destabilizar o regime e, de alguma maneira, conseguir, né, ganhar tempo até que Maduro venha a cair de fato. Eu acho que esse é um objetivo, tá? A mudança de regime, mas uma invasão por terra traria consequências e até questionamentos da opinião pública norte-americana contra o governo do presidente Donald Trump. O que eu acho que é válido pontuar, Fabrício, naquele encontro que aconteceu entre Trump e Putin no Alasca, encontro de 8 horas, essas 8 horas não foram apenas para falar de Ucrânia e amenidades do sistema internacional. Certamente Trump e Putin falaram sobre Venezuela. Por quê? Rússia e China são os grandes aliados da Venezuela, né? São os grandes, digamos, garantidores do regime de Maduro. E certamente isso entrou na pauta entre Trump e Putin sobre uma tentativa de uma saída de Maduro. É claro que Trump deseja essa saída de Maduro, né? Seja talvez por um salvo-conduto, que é talvez o que se desenha, né, no horizonte, Maduro saia de uma maneira negociada, Trump retira as sanções, Maduro talvez consiga ir com segurança até Cuba e depois de Cuba para a Rússia ou para um outro destino, né, ou que tenha a queda de Maduro por algum militar de alto escalão neste momento. Então, é o que a gente enxerga. E ele vai usar, claro, a narrativa do narcotráfico, do combate ao narcotráfico, usando o conceito do narcoterrorismo, também para exercer uma pressão, eu diria, internacional em cima de Maduro, construir essa narrativa de que a Venezuela seria um narco-estado, seria um estado promotor, né, tanto do terrorismo, mas também do tráfico de entorpecentes, do tráfico de drogas, né, que aí há vários relatórios internacionais, inclusive de organismos não governamentais internacionais, que vinculam ou tentam vincular o regime do ditador Nicolás Maduro com estes cartéis
com estes grupos paraestatais e paramilitares envolvidos com o tráfico de drogas. Professor, em 30 segundinhos para a gente encerrar aqui, existe alguma maneira de Nicolás Maduro dissuadir Donald Trump além do petróleo? Acho muito difícil neste momento, até pelo desespero que a gente vê, Fabrício, de Maduro nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Cantando, dançando, mandando mensagens diretas para o presidente Trump. Há uma tentativa de construção pelo governo Maduro com o governo Trump de um canal de diálogo. Trump disse que conversaria com Maduro, mas depois desconversou, disse que não era bem isso que ele havia dito, né, que conversaria com o regime. Então, eu vejo que é muito mais um desespero do governo Maduro, né, do que, de fato, uma possibilidade dele conseguir barganhar com Trump. Claro que o petróleo é um mecanismo, né, mas Trump também tenta garantir outras fontes de petróleo de outros países, como a própria Argentina, o qual ele assinou um acordo muito recentemente com o governo de Javier Milei. Bom, conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. Volte sempre. Eu que agradeço pelo espaço, sempre à disposição. Muito obrigado. Até a próxima. Radar Internacional chegou com as principais manchetes da última semana para a gente conferir o que foi o destaque no mundo. Vamos começar com uma notícia triste, infelizmente. Um dos maiores nomes da história do reggae, o jamaicano Jimmy Cliff, morreu nesta semana aos 81 anos de idade. A família anunciou a morte pelas redes sociais e afirmou que o cantor sofria com uma pneumonia. Ao longo da carreira, Jimmy Cliff criou músicas que marcaram época em todo o mundo. É o caso de Many Rivers to Cross, I Can See Clearly Now, The Harder They Come também. Essa última, inclusive, rendeu participação no acústico da banda Titãs, por exemplo, que fez a versão em português Querem Meu Sangue. Jimmy Cliff tinha uma relação muito próxima com o Brasil, chegou a morar até em Salvador, inclusive. O Papa Leão XIV embarcou para a primeira viagem internacional desde que assumiu o cargo no Vaticano em maio deste ano. Ele já chegou na Turquia e passa a partir de domingo pelo Líbano, o país com a maior comunidade cristã do Oriente Médio. Robert Francis Prevost também deve focar no diálogo interreligioso, se encontrando com líderes muçulmanos e judaicos, e também na necessidade da paz pelo mundo durante a viagem. Ele já deu alguns discursos nesse sentido. Agora a gente fala dos Estados Unidos. Ramanullah Lakanwal, o afegão de 29 anos, acusado de disparar contra 2 membros da Guarda Nacional em Washington, deve ser indiciado por assassinato na justiça local. Lakanwal entrou nos Estados Unidos em setembro de 2021, logo após a retirada das tropas americanas do Afeganistão e a tomada de poder pelo Talibã. Ele era membro das chamadas Unidade Zero, um grupo antiterrorista apoiado pela CIA, e recebeu a confirmação do asilo nos Estados Unidos neste ano, na gestão de Donald Trump. Tem também uma polêmica muito grande envolvendo a Guarda Nacional. Tá todo mundo de olho nisso. Vamos virar a página aqui do nosso radar para conferir o que mais aconteceu. A gente vai para a Ásia, um dos piores incêndios da história de Hong Kong. O pior desde a década de 40. Deixou centenas de mortos nesta semana. O fogo atingiu um complexo residencial com mais de 1.800 apartamentos no norte da cidade e se espalhou rapidamente. Hong Kong tem uma densidade populacional altíssima, uma das maiores do mundo. As autoridades confirmaram mais de 120 mortos e mais de 100 desaparecidos. Pelo menos 8 pessoas já foram detidas em meio a suspeitas de corrupção na reforma dos edifícios de 31 andares, incluindo 2 mestres de obras, o escritório responsável pela reforma, 3 funcionários terceirizados responsáveis por um andaime de bambu e um intermediário também. Vamos vir aqui para a América do Sul, fazer essa ponte aérea. O Peru condenou 2 ex-presidentes na mesma semana. Que fase vive o Peru, hein? O primeiro foi Martín Vizcarra, que ocupou o cargo entre 2018 e 2020. Recebeu uma pena de 14 anos de prisão por um caso de suborno de quando ele era governador da região de Moquegua, no sul do país, isso há 11 anos. Ele teria recebido $640 mil de empreiteiras em troca de contratos para obras públicas. Já o ex-presidente Pedro Castillo, que governou entre 2021 e 2022, foi condenado a 11 anos de prisão pelo crime de rebelião depois de tentar dissolver o parlamento
no final de 2022. Ele foi preso enquanto tentava chegar à Embaixada do México para asilo. Ele foi absolvido das acusações de abuso de poder e perturbação da ordem pública. Poderia ter pegado até 34 anos de cadeia, ficou só com 11 e saiu até barato para o ex-presidente peruano. Agora a gente volta para a África. Vamos falar, na verdade, de África e Ásia, ali também, faixa de Gaza, porque países mediadores se reúnem no Egito para negociar a segunda fase da trégua no enclave palestino. A informação foi confirmada pela TV oficial do país, confirmando a presença de representantes da Turquia, do Catar e dos Estados Unidos. A segunda fase do acordo prevê o desarmamento do Hamas, o estabelecimento de uma autoridade de transição e uma força internacional de estabilização da faixa de Gaza. Cessar fogo que está por um fio, mas a gente espera que dê certo e o radar internacional vai ficar de olho em tudo. Pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, concluíram que o cérebro passa por várias fases distintas ao longo da vida. E com isso, o período da adolescência pode durar até os 32 anos de idade. É o que conta pra gente a Bruna Milan. 9, 32, 66 e 83 anos. Segundo os cientistas, essas são as idades-chave para o desenvolvimento do cérebro humano ao longo da vida. Um estudo da Universidade de Cambridge, com mais de 4.000 pessoas de até 90 anos de idade, avaliou as diferentes fases dos neurônios ao longo dos anos e como isso impacta o comportamento e a possibilidade de doenças mentais. De acordo com os cientistas, a evolução do cérebro pode ser dividida em 5 fases, sem seguir um padrão contínuo. E a principal mudança relatada pela pesquisa é na duração da adolescência. A primeira fase é a infância, que dura desde o nascimento até os 9 anos de idade. Nesse período, o cérebro cresce em tamanho, mas também amplia as conexões feitas pelos neurônios. Já a adolescência vai dos 9 até os 30 anos. E essa é uma das etapas que requer maior atenção, principalmente pelas mudanças intensas. Os pesquisadores explicam que a adolescência, a partir do início da puberdade, traz grandes mudanças para o cérebro, mas também é um momento de maior risco de surgimento de doenças mentais. Só que o que a maioria das pessoas achavam que ia até os 20 anos de idade, na verdade vai até os 30. Depois vem a fase adulta, que dura dos 32 aos 66 anos. O período é de maior estabilidade cerebral, ou o que os cientistas chamam de ápice da atividade mental. E por fim vem o envelhecimento, dividido em 2 fases. A inicial, dos 66 aos 83, e o avançado, que vai até a morte. Nesses períodos, o cérebro passa a mudar o padrão de conexões das células e também tem maior incidência de demência e aumento da pressão sanguínea. O estudo foi publicado na revista Nature Communications e deixa claro: para algumas pessoas, a idade de cada etapa pode ter variações tanto para mais quanto para menos. Talvez isso explique por que os adolescentes estão demorando cada vez mais para sair de casa. Tá complicado também financeiramente, né? O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.